Pessoal, bom dia. Pessoal, eu vou gravar essa aula para tentar dar algumas informações para vocês, né, com relação àquela nossa prática que tivemos naquela sala, né, que a gente determinou as coordenadas geográficas de várias cidades do RN. Cada um de vocês determinou as coordenadas geográficas, latitude e longitude, né, da cidade de vocês. E eu sei que no momento que a gente está numa sala de aula, a gente sente alguma dificuldade de absorver o conteúdo, né? Vocês fizeram, eu estava ali perto dando instruções, mas eu sei que depois de alguns minutos aí que terminar a aula, vocês acabam esquecendo, então eu vou gravar esse vídeo. Eu também preparei uma lista de exercícios que eu vou cobrar na próxima prova, né, para a segunda prova. E eu vou resolver aqui também, né? Para cada questão eu vou resolver. Eu vou deixar vídeos curtos, tá? Para cada questão eu resolvo, aí eu termino o vídeo, aí vou para a próxima questão. Agora eu queria dar um toque aqui. Como assim, quando eu disser assim, pessoal, pare o vídeo e anotem as informações que eu coloquei aqui na tela. Aí vocês fazem isso, tá bom? Porque esse é o momento de vocês vocês copiarem, tá bom? Se vocês quiserem pausar no momento que vocês, ou voltar no momento que vocês quiserem, também pode, não tem problema não. Mas eu vou tentar dar o toque. Olha, quando eu precisar que vocês copiem essa informação, aí eu vou mandar vocês parar o vídeo, e aí vocês param o vídeo e anotam, né, as respostas, as anotações, fazem as suas anotações. Mas sintam-se à vontade para vocês pausar o vídeo na hora que vocês quiserem, tá bom? Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um pedaço do mapa do Rio Grande do Norte, onde está várias cidades. Eu queria só dar um toque para vocês. Essa cidade aqui é a cidade de Mossoró, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a determinação da latitude para Mossoró, tá bom? Pessoal, para mim determinar a latitude de Mossoró, eu preciso medir distâncias entre paralelos. O que são paralelos? São essas linhas na horizontais. Dependendo do tamanho da tela, se você estiver vendo no celular, talvez você não enxergue a linha, mas tem uma linha fininha passando nesse sentido aqui, ó. Essa linha aqui é um paralelo, tá? Isso aqui é um pedaço em escala, né, do mapa e tal. Então essa linha aqui é um paralelo, e eu coloquei aqui, ó, ele é o paralelo de 4 graus, tá bom? Lá embaixo tem um outro paralelo, uma linha fininha horizontal, preta, passando por aqui, ó. Esse aqui é o paralelo 6 graus, tá bom? Aqui eu tenho a minha cidade. Tá? E eu vou logo mostrar também essa linha aqui, ó, é a linha dos meridianos. É um meridiano, tá certo? Um meridiano passa por aqui, ó, na vertical. E tem um outro meridiano aqui. Só que esquece esse meridiano. Aqui, esse é o meridiano de 38, esse aqui vai ser o 36, mas no próximo slide tá aqui, ó, o meridiano de 36 e o meridiano de 38. Aí eu dei uma ampliada, né? Porque eu tô trabalhando agora com meridiano, né? Se eu fosse trabalhar nesse tamanho aqui, ficaria muito pequeno. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar, no momento que a gente quer calcular a latitude, vamos trabalhar apenas com paralelos. Essa linha aqui de 4 graus, tá bom? Esqueça essa daqui, por enquanto. E essa linha de 6 graus aqui. Mossoró está entre 4 graus e 6 graus nesse mapa. Lembre-se que no mapa que vocês fizeram a prática na sala de aula, né? Entre aquelas indicações de graus, tinha 30 minutos. Nesse mapa não tem. Isso aqui é outro mapa que eu peguei, tá bom? Nesse não tem os 30 minutos, tá? Mas se tivesse os 30, a marca dos 30, o procedimento seria o mesmo. Não tem dificuldade não, tá bom? Só atentar para aquele detalhe. Eu somo com 30 ou eu não preciso somar com 30 minutos? Vamos só imaginar, eu vou passar uma linha aqui, ela vai sair meio tortinha, mas vamos imaginar que essa linha está passando bem no meio e ela está em linha reta, tá bom? Ó. Então aqui vamos supor que seja 30. Bem, se eu botei no meio, aqui vai ser 5 graus, claro. Eu vou apagar ela, que vai ficar melhor. Eu vou apagar ela, pronto, eu vou deixar essa daqui. Essa vai ser de 5 graus, ok? Vai ser de 5 graus, eu vou fazer, vai dar certo aqui, ó. Deixa eu botar aqui 5 graus, só pra gente ter um problema aqui na minha caneta. Opa. Ai, ai, ai. A minha caneta não tá querendo atender, é? Aqui, opa. Aqui, ó, pronto. Esse aqui vai ser de 5 graus porque ele tá na metade, né?
ok? Está na metade, 5 graus. Então aqui seria o que? Seria a metade de 4 e 5. Então aqui, essa linha que eu vou fazer agora, isso aqui é só para me explicar, para mim depois começar a fazer o cálculo. Ó, essa linha aqui, faz de conta que ela está retinha, seria a nossa de 30 minutos. Tá? Eu vou explicar aquela questão de somar com 30 ou não somar com 30. Aqui seria 30 minutos, ok? 30 minutos, essa linha de 30, que é igualzinha a que a gente tinha lá no mapa. Pessoal, quando eu calcular o x por regra de 3, né, que eu vou já calcular para vocês, tenha calma. Quando é que eu sei que eu vou somar aquele x com 30 e quando eu não vou somar? Pessoal, se a sua cidade, por exemplo, aqui tem Capuí, e Capuí está abaixo do 30, quando você calcular o 30, quando você calcular o x, você tem que somar com 30. Por quê? Porque a sua cidade está abaixo. Tá bom? Abaixo. Vamos imaginar que a nossa cidade fosse aqui, nesse ponto, ó, tá? Nesse pontinho aqui. Então, nesse caso, está acima da linha do 30 minutos. Então, quando você calcular o x, você não vai somar. A sua latitude vai ser só o quê? 4 graus e o valor do x. 10, 15, 20, mas tem que ser menos que 30. Tá certo? Porque seria 30 se ela estivesse exatamente em cima dessa linha aqui. Como está acima, 4 graus e 20, 4 graus e 15 minutos, né? Então, o valor do x que der, você só adiciona ao lado do 4 graus. Se você calculasse o x aqui de Capuí, tá? Como ela está abaixo do 30, qual seria a latitude? 4 graus, quantos minutos? Aí você vai somar 30 mais o valor do x que você calculou. Ok? Se a cidade estiver em cima, qual vai ser a latitude? 4 graus e o valor do x que você calculou. Que eu vou mostrar como se calcula a vocês, tá bom? Não precisa somar com 30 minutos. Então, moral da história. Está abaixo de 30, da linha do 30, você vai ter que somar com 30 o valor do x. Está acima da linha do 30, não precisa somar. É só colocar ao lado do 4 graus. Tá bom? Agora, deixe eu apagar esses... Opa! Deixe eu apagar. Eu vou precisar apagar e limpar. E vamos trabalhar com essa tela aqui do jeito que está aqui. Vou tirar esse 5, vou tirar esse 30. Ok, deixa eu deixar ela limpinha. E vamos começar a trabalhar. Tá bom? Precisaria dar essa introdução. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu calculo a latitude de Mossoró. Mossoró está aqui. Não tem 30 minutos. Como é que é feito, né, a coisa? Vamos lá então. Não tem 30 minutos. Mas se tivesse também não teria problema não. Se eu for determinar a latitude, eu preciso medir essa distância daqui para cá, pessoal. Ó. Dessa linha de 6 graus para a linha do 4. Por que a linha de 4 e do 6? Porque a minha cidade de Mossoró está entre esses dois paralelos. Caso, vamos lá, tivesse a linha, vou botar uma linha aqui acima, vamos supor, tivesse uma linha passando a linha de 30 minutos aqui, não ficou exatamente no meio, mas vamos supor, a linha do 30 minutos aqui. Então eu precisaria medir só a distância entre a linha do 30 e a do 6, tá entendendo? Vocês meçam as distâncias entre os paralelos cuja sua cidade se encontra entre os dois, tá? Claro que se eu quisesse também, pessoal, determinar, medir a distância daqui até aqui, eu poderia também, tá? Mas eu estou ensinando para vocês o seguinte: se a sua cidade ficar entre dois paralelos, não importa se aqui vai ser 30 minutos, aqui vai ser grau, ou vai ser os dois, vai ser grau, não importa. Meça a distância entre esses dois paralelos e quando for medir, meça a distância passando pela sua cidade. Coloca a régua aqui, ó, tá bom? Tá? Então, se a minha cidade tivesse entre uma linha de 30 minutos, eu iria medir dessa linha do 30 até a linha dos 6 graus aqui. Eu não precisaria medir, ó, dessa linha aqui, ó, do 4 graus até aqui. Não precisaria. Eu meço só entre as linhas cuja cidade se encontra entre os dois paralelos, tá bom? Então, deixa eu apagar. Preciso dar essas informaçõezinhas, né? Que a gente dá na hora que está dando aula e vocês acabam esquecendo. Então, o que é que eu vou fazer aqui para me determinar a latitude? Eu vou medir essa distância daqui para cá. Eu medi essa distância, deu 10,9. Essa distância. Só que eu medi colocando a régua aqui, pessoal. Passando pela minha cidade que eu quero determinar, Mossoró, tá? Eu não medi, por exemplo, desse pontinho aqui. Poderia também, mas eu prefiro medir aqui, porque caso o mapa ele tenha, digamos assim, essas linhas, ela tem umas curvatura, tá? A gente não percebe porque
as distâncias que a gente mede é pequena, mas assim, para evitar esse erro, né, na hora de medir por causa da curvatura da Terra, porque essas linhas não são exatamente linhas retas, elas são curvas, mas a gente não consegue detectar nesse momento porque elas estão quase paralelas mesmo, tá? Mas eu já estou dizendo para vocês, se for medir, nessa distância passando pela cidade, tá bom? Então eu medi essa distância desse paralelo de 4 graus para esse paralelo de 6. A distância deu 10,9. Então o que é que eu faço? Eu faço aqui, ó. Eu venho aqui e anoto 10,9 centímetros. 10,9 centímetros está para. Esse tracinho na regra de 3 significa está para. Entre 4, que é a linha, o paralelo menor que eu medi, 4 graus, e os 6 graus, eu tenho uma diferença de quanto? De 2 graus, não é verdade? Ó? Tá certo? Lembra que lá na sala era, por exemplo, de 30 minutos? Porque entre toda a cidade que você fosse medir, ficava entre dois paralelos, um ia ser de grau e a outra ia ser de minuto. O outro paralelo ia ser de minutos. Aqui não, aqui nós só temos graus. Então daqui para cá eu não tenho 30 minutos. Eu tenho o quê? De 4 graus para 6 graus eu tenho 2 graus de diferença. Tá bom? Lá na hora que eu estava dando essa aula para vocês, a distância era de 30 minutos. Aqui não tem minutos, não tem aquele 30 não. Aí você tem que olhar o grau. Qual é a diferença entre os graus? É 2 graus aqui de diferença. 4 para 6. 6 menos 4, 2. Então eu vou botar 2 graus aqui, tá? Olha, 2 graus aqui. Ok? 10,9 centímetros para 10 graus. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou medir a distância, sempre, pessoal, medindo da cidade para o paralelo de cima, tá bom? Não meça do paralelo de baixo, não. Pode, mas aí a maneira de fazer o cálculo muda um pouquinho. Não vou ensinar não para não ficar mais informações para a cabeça de vocês. Então meça para cima. Eu vou medir a distância desse ponto aqui de Mossoró até esse paralelo 4. Se aqui fosse o paralelo de 30, 30 minutos, eu iria medir até ele, até o 30, né? Então eu tenho que medir do ponto da minha cidade até o paralelo mais próximo lá em cima, que no caso aqui é esse de 4 graus. Eu vou medir aqui na régua, tá bom? Eu vou medir essa distância da cidade de Mossoró. Cadê? Tá aqui. Mossoró até essa linha lá em cima, passando pela cidade de Mossoró, né, pessoal? Me dá aqui, pessoal, mais ou menos no meu mapa, 6,45, porque ficou no meio. Me parece que ficou no meio, entre o 6,4 e o 6,5. Eu vou botar 6,45, porque aí eu erro menos. A minha medida fica mais precisa. Então deu 6,45. Essa distância desse Mossoró aqui, desse ponto, até essa linha aqui, deu 6,45. Então vamos lá. 6,45 centímetros está para X. Tá bom? Está para X. Vamos calcular o X agora e vamos ver o que é que a gente faz. Quando só tem, ó, grau aqui e grau aqui embaixo também. Tá bom? Como é que eu faço para calcular o X? Você já sabe, né? Eu vou pegar o 10,9 e vou multiplicar por X igualo a 6,45 vezes quem? 2. A gente sabe que esse 2 é grau. Se o 2 é grau, então o meu X vai ser grau também, tá bom? Você tem que saber que o X, ele tem a mesma unidade que tiver aqui. Na nossa aula, era 30 minutos aqui, então o X era minuto, né? Aqui, ó, eu tenho 2 graus, então o X vai ser grau, não vai ser minuto. Ok. Então, esse X aqui, pessoal, ele vai ser quem? Né? Ele vai ser quem? Ele vai ser, vou botar aqui um traço indicando que está dividindo, né? Esse 10,9 está multiplicando x, eu vou botar ele aqui embaixo, 10,9. E esse 6,45 vezes 2 vai ficar aqui em cima. Então, o meu x vai ser quem? O 10,49 continua... Opa, pessoal, 10,45, né? Ah, é 10,9. É 10,9 mesmo. 10,9 aqui e os 6,45 aqui. Correto. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha calculadora. Cadê? E vou pegar esse 6,45 e vou multiplicar por 2. Tá bom? 6,45 vezes 2 vai me dar 12,9. Então, eu venho com... Volta aqui 12
12,9 aqui em cima, ó, 12,9, tá? E vou dividir agora esse 12,9 por 10,9, tá bom? Vamos lá. 12,9 por 10,9, isso vai me dar 1,18. Eu vou deixar com duas casas decimais aqui, ó. 1,18. O que? Grau. Agora preste atenção, 1,18 graus. Lembre-se que meu mapa, ele só tem grau, não tem minuto, tá? Não tem minuto. Se deu 1,18 graus, o que é que eu vou fazer? Qual será a minha latitude aqui de Mossoró? Eu vou logo saber quantos graus. Ó, Mossoró, tá aqui ela, está abaixo do 4. E apareceu um 1 aqui, ó. E eu sei que tudo isso aqui é grau, mas esse 1 aqui, o inteiro, é grau. E esse 18, que é 0,18, né? Quando você tira o 1, fica 0. Esse 0,18 também é grau. Então preste atenção. Eu vou pegar esse 1, que se as duas linhas de paralelo for graus, o resultado x vai ser grau, tá? Aí você vai pegar esse valor que tem aqui, que é o 1, vai somar com esse 4. Por quê? Porque eu sei que Mossoró passou de 5, porque ele está abaixo do meio. O meio seria mais ou menos aqui. Mossoró está um pouquinho abaixo. Então é 5 graus. Por quê? É 4 mais esse valor aqui, ó. Então é 5 graus. Então eu posso vir para cá e já sei que vai ser 5 graus. Agora quantos minutos vai ser? Pessoal, quando eu tiro aqui 1, eu tirar 1, fica 0,18. Então eu vou pegar 1, vou tirar agora e vou escrever aqui, ó, 0,18 graus. Eu tirei aquele 1, certo? Esse 0,18 graus eu tenho que converter em minutos, tá bom? Aí eu vou multiplicar por 60. Anotem aí, ó, 1 grau, vou anotar aqui em cima, 1 grau equivale a 60 minutos, ok? E 1 minuto, vocês sabem disso, é 60 segundos. Tudo bem? Tem que memorizar isso aqui. Então eu vou pegar esse 0,18. Opa, isso aqui é a posição da caneta que não está me ajudando. Muito bem. 0,18 graus. Eu vou multiplicar por 60 para converter em minutos, tá bom? Aí faço na calculadora. Vamos lá, 0,18 vezes 60 vai me dar 10,8. Beleza, esse 10,8 é o que? É minuto. 10,8 minutos, tá bom? Então eu vou pegar só o 10 aqui, ó. Esqueça esse 0,8, que esse 0,8 eu vou converter ele para segundos. Então quantos minutos? 10. Então eu venho para cá, ó. Opa. Aqui, ó. 10 minutos, ok? E aqui eu tenho agora, se eu pegar esse valor 10,8, tirei 10, vai ficar 0,8. Então vamos lá, 0,8 aqui, ó, 0,8. Isso aqui é minuto, certo? Eu vou pegar 0,8 minuto, vou multiplicar por 60, porque aí eu converto em segundos agora. Então 0,8 vezes 60, 48. Então 48 o que? Segundos, né? Tá aqui, segue. 48 segundos. Aí eu venho pra cá. 48 segundos. Tá calculada a latitude de Mossoró. 5 graus, 10 minutos, 48 segundos. Pronto. Muito simples. Esse detalhe aqui nós fizemos lá. Né? Lembra que eu ensinei vocês para fazer a conversão daqueles minutos, depois para segundo, né? Então esse cálculo aqui ele precisa ser feito, porque a latitude, a menos que eu peça o contrário, mas se eu pedir na prova graus, minuto, segundo, tem que fazer isso aqui, tem que aparecer o grau, minuto, segundo, tá bom? E capricha na hora de você medir a distância entre os dois paralelos, passe pela cidade. Se eu for medir agora, professor, a distância para calcular a longitude, que é o próximo vídeo, entre esses dois meridianos aqui, ó, tem uma linha vertical aqui, que é um meridiano, e tem outra linha vertical aqui, que é outro meridiano. Eu teria que passar a régua aqui, ó, passando pela cidade, tá bom? Faça isso, ajuda a diminuir um pouquinho o erro, tá? Eu poderia medir aqui também, tá? Mas vai por mim, tá bom? Pessoal, assista quantas vezes quiser, anotem todas essas informações, né? E aprendam, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Ficou um pouquinho porque teve aquela nossa introduçãozinha, né? E aí a gente vai para o próximo vídeo, onde eu vou mostrar como se calcular a longitude. Aqui nós calculamos a latitude de Mossoró, que deu o quê? 5 graus, 10 minutos, 48 segundos.
Tá bom? Boa sorte, que Deus abençoe vocês.